A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje aprenderemos uma importante lição que traz como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Textuário. E disse-lhe o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículos do 18 ao 24, que traz que: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e as aves dos céus, e todo o animal do campo. Mas para um homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse-lhe Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A lição de hoje traz que a família ela é um projeto especial de Deus. Em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a esta magna instituição. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Esses valores blindam a família contra as sutilezas das novas configurações familiares, que estão calcadas em ideologias malignas. Assim, nesta lição, aprenderemos os princípios bíblicos de uma família sólida que vive na presença de Deus. E os objetivos específicos de cada tópico. 1. Abordará a família como um projeto especial de Deus. 2. Elencar os fundamentos da família cristã. 3. Esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E, por fim, o quarto é apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. A nossa introdução é que, nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã,
velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar. São perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria Gender. O primeiro tópico, família, projeto de Deus, e no subtópico 1, uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia a uma constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Este fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também incluiu a família. 2. A célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. E um resumo da nossa lição é que a família é uma instituição divina e, por isso, é a célula máter da sociedade. No segundo tópico, fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, o Novo Testamento, o princípio da monogamia, não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Por isso, Jesus disse que Deus criou o homem e a mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. 2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não separe um homem. Mateus 19:6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que
pode pôr fim ao casamento. Nesse caso, ainda há possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído. O que faz com que o casamento não seja dissolvido, ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra ainda. Não há regra. Ainda outro princípio importante para considerar o contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura precitua que não deve haver união entre crente e crédulo. E uma sinopse do nosso tópico, subtópico, do tópico que ele seja monogâmico, heterossexual e indissolubilidade. São fundamentos da família cristã. No tópico 3, traremos aqui que é a sutileza da nova configuração familiar. O casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Entre maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto, a partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011. O Supremo Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento dos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução de que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a convenção da união estável entre casamento e entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. 2. A sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda, pode achar que as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade, conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. E um resumo do nosso tópico é que a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. 4. Princípios bíblicos para uma família sólida. 1. Papel dos pais. Os pais têm um papel predominante na base da formação familiar. Isso significa
que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Deuteronômio 6, de 6 a 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. A crise atual da família é uma crise de valores, onde a desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus, no meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã. Não dá para ser outro. Todos os pais, compromissados com a família e a sociedade na qual vivem, têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. E 2. O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem família igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente não acolherá e distante da sociedade não estará cumprindo a sua missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos. E um resumo do nosso tópico é que os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. E, por fim, uma conclusão que chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob o ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas da família tradicional, como adultério, estão vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé, que uma vez foi entregue aos santos. Revisão do conteúdo. O que Jesus Cristo respondeu aos fariseus quando consultados sobre o divórcio? O que a família é no contexto social? Quais os fundamentos da família cristã? O que é uma pessoa não binária? Qual o papel dos pais? Que maravilha foi essa lição, meus queridos irmãos. Desejo uma boa aula nesse domingo, e fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.